A paz do Senhor Jesus. Eu quero dividir com você uma palavra que me chama muita atenção. Eu vou ler aqui, livro de Atos, capítulo 22, quando Paulo está fazendo um discurso em sua defesa. Mas eu vou ler a partir do versículo 24, que diz assim: O tribuno mandou que levassem Paulo para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoite, para saber por que causa se inclamavam contra ele. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: É vós lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: Vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: Dize-me, és tu romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado ou amarrado. Então aqueles homens, eles iam açoitar Paulo. Eles iam bater em Paulo. E Paulo usou seu direito de cidadão romano. Vocês vão me açoitar sendo romano, porque era um crime muito grave açoitar um romano sem ele ter sido antes condenado. Então aqui no capítulo 22, para fugir dos açoites, Paulo usou um direito de cidadão romano. Mas se você retroceder alguns capítulos aqui na Bíblia, no capítulo 16, quando Paulo está em Filipos, Paulo, ele repreende aquele espírito da vida daquela jovem adivinhadora, e por conta dessa atitude de Paulo de repreender o espírito de adivinhação daquela jovem, ali no capítulo 16, ele foi açoitado, ele foi preso. E Paulo poderia ter evitado esse açoitamento também. Paulo poderia ter evitado a prisão, bastava ele fazer como ele fez aqui, usar o direito de cidadão romano dele. Vocês vão me açoitar sem eu ter sido condenado? Eu sou romano. Nós somos romanos de nascimento. Vocês vão me açoitar? Vão me prender? Paulo poderia ter feito isso. Se Paulo tivesse feito isso, ele não teria sido preso. Mas Paulo era um homem tão ligado no Espírito de Deus que ele não usou esse direito. Foi preso, foi açoitado. Mas lá naquela prisão nós temos uma das passagens mais pregadas do Novo Testamento. Paulo e Silas orando e cantando, próximo à meia-noite, Deus enviou um terremoto, você conhece a história. Ali o carcereiro foi salvo, a família do carcereiro, e eu acredito que muitos presos ali, embora a Bíblia não revele, também devem ter aceitado a Jesus com o sobrenatural daquele que Deus fez. E no dia seguinte, os homens que tinham açoitado Paulo falaram: deixa eles embora. Aí Paulo falou: não, açoitaram a gente publicamente, sendo nós romanos. Quer ver? Eu vou ler aqui. Vou pegar aqui a Bíblia, já que estamos aqui com a Bíblia, para você ver que não sou eu que estou falando a palavra de Deus. Aqui no capítulo 16, quando mandaram Paulo embora, aqui no versículo 37, Paulo fala assim: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que era romano. Então, vindo, lhe dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhe pediram que saísse da cidade. Ou seja, quando aqueles homens que tinham açoitado Paulo souberam que ele era romano, eles temeram. Bastava Paulo denunciar e eles seriam presos ou até, quem sabe, até mortos. Bastava Paulo procurar algum juizado romano e denunciar. Então eles vieram pedir desculpa, lhe dirigiram súplica, pedir perdão a Paulo.
Então, se Paulo tivesse usado o seu direito de cidadão romano aqui em Atos 16, nós não teríamos uma palavra maravilhosa como essa que há em Atos 16, desse milagre sobrenatural, da salvação da vida daquele carcereiro. O que eu quero te dizer com isso? Nem sempre, por amor a Deus, a gente vai usar o nosso direito de cidadão. Vou dar um exemplo muito comum. Existe no nosso Código Penal brasileiro um crime chamado calúnia e difamação. Existe um artigo para isso. Se alguém te caluniar, se alguém te defamar, você tem direito a procurar um advogado, processar essa pessoa. Às vezes ela vai ter até que te indenizar por danos morais. Mas o que a Bíblia diz quando alguém nos calunia? A Bíblia vai nos dizer no Evangelho de Lucas, capítulo 6, se não me falha a memória, versículo 37, que é para a gente orar por quem nos caluniam. As pessoas que estão no mundo, as pessoas que não têm Cristo, elas vão nos defamar, vão se levantar contra nós. Mas a nossa arma é o amor. É pagar o mal com o bem. É orar por quem nos caluniam. E às vezes abrir mão de um direito nosso pelo bem de quem nos está ofendendo. Às vezes, para a gente salvar uma alma, a gente tem que abrir mão do nosso direito. Foi o que Paulo fez ali em Atos 16. Ele abriu mão do seu direito de cidadão romano, se sujeitou ao açoite e à prisão, mas nisso Deus tinha um propósito de salvar toda uma família. Então, que o amor de Deus possa estar em nosso coração, a misericórdia e o perdão. As pessoas que não têm Cristo vão nos atacar, mas nós devemos fazer somente o bem. Nós devemos amar. Nós devemos entender que as trevas é que vão atacar quem é luz e não o contrário. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos dê sabedoria para sermos luz deste mundo e sal dessa terra.